Você já olhou nos olhos de alguém e sentiu um arrepio inexplicável na espinha? Aquela sensação perturbadora de que, por trás daquele olhar, existe apenas vazio? Como se você estivesse diante de uma concha humana, onde deveria existir uma alma, mas só encontra ausência? Talvez você conheça alguém assim. Uma pessoa que sorri com os lábios, mas nunca com os olhos. Alguém que diz as palavras certas, mas sem a emoção que deveria acompanhá-las. Uma presença que, ao invés de preencher o ambiente com energia, parece sugar toda a vitalidade ao redor. Pense por um momento. Esse alguém pode ser um colega de trabalho, um familiar, ou até mesmo seu parceiro. Alguém que, após cada encontro, te deixa inexplicavelmente exausto, como se tivesse roubado um pedaço da sua energia vital. Eu sei que neste exato momento você está visualizando um rosto específico. O rosto de alguém que te causou ou ainda causa esta sensação inquietante. Alguém que te deixa com aquela pergunta silenciosa. O que há de errado com esta pessoa? Se você está sentindo um nó no estômago agora, saiba que não está sozinho. Milhares de pessoas vivem diariamente com a angústia de sentir que algo está profundamente errado com alguém próximo, mas não conseguem explicar o quê. A dor de ver um ente querido sem brilho nos olhos, a exaustão de tentar conectar-se com alguém que parece incapaz de amar verdadeiramente. O medo de perceber que algo essencial está faltando em alguém que deveria estar completo. E se eu dissesse que existe uma explicação espiritual para isso? Que Allan Kardec e Chico Xavier, dois dos maiores expoentes do espiritismo, já falavam sobre esses seres espiritualmente desconectados há mais de um século? Hoje você vai descobrir o que realmente significa ser sem alma na visão espírita e como isso pode estar afetando sua vida mais do que você imagina. Escreva agora nos comentários o nome daquela pessoa que você sente que tem este vazio interior, que já tentou te fazer mal ou drenar sua energia. Não precisa explicar, apenas o nome. Você vai se surpreender ao ver quantas pessoas estão passando pela mesma experiência que você. Deixe-me contar sobre Maria, uma mulher como tantas que nos assistem agora. Ela conheceu Carlos numa festa de amigos em comum. Foi aquele tipo de encontro que parece coisa de filme. Olhares que se cruzam, conversa que flui sem esforço, aquela sensação de ter encontrado alguém que realmente te entende. Nos primeiros meses, Maria vivia em êxtase. Carlos era atencioso, enviava mensagens carinhosas durante o dia, lembrava de datas importantes, fazia gestos que a surpreendiam. Parecia o relacionamento perfeito. Parecia. Com o tempo, Maria começou a notar pequenas coisas estranhas. Quando ela contava sobre seu dia difícil no trabalho e chorava, Carlos a abraçava, dizia as palavras de conforto que se espera ouvir, mas seus olhos permaneciam vazios, como janelas de uma casa abandonada. Quando ela comemorava uma promoção, ele sorria e a parabenizava, mas o sorriso nunca alcançava os olhos. Era como se ele estivesse seguindo um manual. Capítulo 5. Como reagir quando sua parceira está feliz? Você já sentiu isso com alguém? Aquela sensação de que a pessoa está apenas imitando emoções? Como um ator que decorou suas falas, mas não sente realmente a personagem? Como se por trás daqueles gestos houvesse apenas um grande vazio. O mais perturbador era o que acontecia depois das interações com Carlos. Maria sempre se sentia inexplicavelmente exausta, como se tivesse corrido uma maratona, mesmo após uma simples conversa durante o jantar. Era uma exaustão que ia além do físico. Algo no seu espírito parecia drenado. Com o passar do tempo, os amigos foram se afastando do casal. Os familiares começaram a inventar desculpas para não comparecer aos almoços de domingo. E Maria, confusa e cada vez mais isolada, se perguntava: o que há de errado comigo? Por que não consigo fazer esse relacionamento funcionar? Por que todos estão se afastando? Mas a verdade que Maria demoraria anos para descobrir é que não havia nada de errado com ela. O problema era muito mais profundo e espiritual do que ela poderia imaginar. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, já falava sobre isso em O Livro dos Espíritos.
Ele explicava que existem espíritos que, por escolhas repetidas contra as leis morais do universo, começam a perder sua conexão com a essência divina. A cada ato de egoísmo, a cada manipulação, a cada momento em que escolhem a escuridão em vez da luz, algo se apaga dentro deles, até que resta apenas uma sombra do que deveriam ser. Carlos não era um monstro no sentido convencional. Ele era um espírito profundamente desconectado, um ser que havia se afastado tanto de sua essência divina que já não conseguia sentir verdadeiramente. E como a natureza não suporta o vazio, ele inconscientemente buscava preencher esse vazio, sugando a energia vital daqueles ao seu redor, especialmente de Maria. E aqui está o mais assustador. Neste exato momento, você pode estar vivendo com alguém assim. Ou pior, sem perceber por pequenas escolhas diárias, você pode estar se tornando alguém assim. Mas como reconhecer esses seres espiritualmente desconectados antes que causem danos profundos? Existem sinais claros que Kardec e Chico Xavier nos ensinaram a identificar e vou compartilhá-los com você agora. Chico Xavier, através de suas impressionantes psicografias orientadas por espíritos superiores, como Emmanuel e André Luiz, nos deixou um mapa detalhado para identificar quando um espírito está desconectado de sua essência divina. O que ele revelou é profundamente perturbador, mas conhecer esses sinais pode salvar sua vida espiritual. O primeiro sinal, e talvez o mais evidente, é a incapacidade de sentir empatia verdadeira. Observe atentamente. A pessoa até faz os gestos esperados de compaixão. Diz, "Sinto muito", quando você está triste. Pode até te abraçar ou oferecer ajuda, mas algo soa profundamente falso, como um ator recitando linhas decoradas sem emoção real. É aquela sensação estranha que fica, aquele desconforto que você não consegue explicar após receber o conforto dessa pessoa. Pense agora, tem alguém na sua vida que age assim? Que fala as palavras certas, mas que você sente que não há nada por trás delas? O segundo sinal é a necessidade obsessiva de controle. Essas pessoas precisam manipular tudo e todos ao seu redor. Note que não é necessariamente por maldade consciente. É porque o controle é a única forma que encontram de preencher o vazio interno que sentem. Elas controlam conversas, direcionando sempre para os assuntos que dominam. Controlam ambientes, precisando que tudo esteja à sua maneira. E principalmente controlam relacionamentos, isolando suas vítimas de outras influências. É como se precisassem criar um pequeno reino onde são soberanas, porque no mundo real se sentem vazias. O terceiro sinal, e talvez o mais perigoso para quem convive com essas pessoas, é a drenagem energética. Você já teve aquela experiência de conversar com alguém por apenas meia hora e sentir como se tivesse trabalhado o dia inteiro? Como se algo tivesse sido sugado de você. Isso não é coincidência nem exagero. É exatamente o que Kardec descreveu como vampirização espiritual, um processo onde espíritos desconectados inconscientemente absorvem a energia vital daqueles ao seu redor para tentar preencher seu próprio vazio. O quarto sinal é a ausência de verdadeiro crescimento espiritual. Anos e anos podem passar, e a pessoa permanece exatamente igual, mesmos padrões, mesmos erros, mesmas reações. Enquanto todos ao redor evoluem, amadurecem, transformam-se, essa pessoa parece congelada no tempo, como se algo bloqueasse seu desenvolvimento moral e espiritual. Um caso que ilustra perfeitamente isso foi relatado pelo próprio Chico Xavier. João era um homem que frequentava assiduamente o centro espírita onde Chico atendia em Uberaba. Era conhecido por sua aparente generosidade material. Sempre fazia doações generosas. Estava presente em todos os eventos, ajudava na organização. Mas seu olhar permanecia distante, suas ações eram mecânicas, sem o calor da verdadeira caridade. Certo dia, após uma reunião, Chico, orientado pelo espírito Emmanuel, aproximou-se discretamente de um dos dirigentes do centro e revelou: "Há quem doe com as mãos, mas retenha com o coração. É preciso reconectar-se com a essência divina
para que a caridade seja verdadeira. João precisa mais de nossas preces do que nós de suas doações. Agora reflita sinceramente. Você consegue pensar em alguém assim? Alguém que faz tudo certo externamente, segue todos os rituais, todas as regras, mas cujas ações parecem vazias de significado real? Alguém que age como se estivesse apenas cumprindo um protocolo social, sem conexão verdadeira com o que faz? E aqui está o mais assustador. Essa desconexão espiritual é contagiosa. Como um vírus energético, ela pode se espalhar para aqueles que estão próximos, especialmente os mais sensíveis e vulneráveis. É por isso que precisamos entender como esses seres sem alma atuam nas nossas vidas e como eles conseguem, pouco a pouco, influenciar aqueles ao seu redor. O que realmente torna esses seres espiritualmente desconectados tão perigosos não é apenas sua própria condição. É a capacidade assustadora que têm de influenciar outros espíritos, de arrastar para a sombra aqueles que ainda têm luz. Allan Kardec, com sua precisão científica, explicou detalhadamente em O Livro dos Médiuns o mecanismo da obsessão espiritual. Ele revelou que espíritos desconectados são naturalmente atraídos por aqueles que apresentam pequenas brechas em sua proteção espiritual, momentos de fragilidade emocional, dúvidas espirituais ou períodos de transição na vida. E então, começa um processo sutil, quase imperceptível de influência. Vou compartilhar com vocês a história de Ana, uma situação que acompanhei de perto e que ilustra perfeitamente esse processo devastador. Ana era uma mulher naturalmente luminosa, aquele tipo de pessoa que ilumina o ambiente ao entrar, sensível espiritualmente, sempre disposta a ajudar os outros. Sua fé era inabalável, sua conexão com o divino constante. Quando conheceu Paulo em um evento de trabalho, Ana sentiu imediatamente um desconforto inexplicável, aquele aviso silencioso da intuição que todos nós já experimentamos alguma vez. Mas como tantos de nós, ela ignorou esse sinal, convencida pela mente racional de que estava sendo preconceituosa ou julgando sem conhecer. Com o tempo, Paulo começou a se aproximar mais e mais. No início, eram apenas comentários sutis. Você acredita mesmo nisso? Ou, você é muito boa para esse mundo. Depois, passou a questionar cada valor que Ana tinha. Você é ingênua demais. O mundo não funciona assim. As pessoas sempre têm segundas intenções. O mais perturbador foi observar a transformação lenta, mas profunda de Ana. Sua luz interior começou a diminuir como uma lâmpada perdendo potência. Seu círculo de amigos gradualmente se estreitou. Primeiro os mais espiritualizados, depois os mais alegres, até que restaram apenas os mais pessimistas ou aqueles que Paulo aprovava. Sua conexão com a espiritualidade, antes tão natural quanto respirar, começou a enfraquecer. Talvez eu estivesse mesmo sendo ingênua, ela começou a dizer. O que Paulo estava fazendo, conscientemente ou não, era um processo que Chico Xavier descrevia com precisão assustadora em suas psicografias. Ele chamava de sintonia vibratória descendente, a capacidade que um espírito desconectado tem de gradualmente puxar outros para seu nível vibracional mais baixo. É como se, incapaz de elevar sua própria vibração, ele tentasse reduzir a dos outros para se sentir menos sozinho na escuridão. E o mais terrível desse processo é que ele é quase imperceptível para quem está passando por ele. É como aquela famosa experiência da rã na água. Se você colocar uma rã em água fervente, ela saltará imediatamente para fora. Mas se colocá-la em água morna e aumentar a temperatura muito gradualmente, a rã não perceberá o perigo até que seja tarde demais. É exatamente assim que a influência dos seres sem alma funciona, tão gradual que, quando você percebe, já está profundamente imerso na escuridão. Agora faça uma pausa e reflita honestamente. Você já se pegou mudando seus valores fundamentais para agradar alguém? Já deixou de fazer algo que te trazia alegria porque outra pessoa fazia você se sentir bobo por gostar daquilo? Já sentiu que estava, pouco a pouco, perdendo sua essência em um relacionamento ou amizade? Neste exato momento, enquanto conversamos,
milhares de pessoas estão sendo drenadas espiritualmente sem perceber. Estão se afastando cada vez mais de sua conexão divina, de sua verdadeira alma, seduzidas por seres que já perderam a própria conexão. São mães que se afastam dos filhos por influência de um novo parceiro. São amigos que abandonam anos de companheirismo por manipulação de um novo círculo social. São pessoas sensíveis que começam a duvidar de sua própria percepção espiritual. Mas não se desespere. Assim como existem técnicas de influência negativa, também existem poderosos métodos de proteção. E a primeira e mais importante defesa é justamente o conhecimento que estou compartilhando com você agora. Porque quando você conhece o mecanismo, quando você sabe identificar os primeiros sinais, você pode se proteger antes que o processo avance. Mas não se desespere. Há esperança. A mesma sabedoria espiritual que nos alerta sobre esses seres desconectados também nos oferece proteção. Kardec e Chico Xavier não apenas identificaram o problema, eles nos deixaram ferramentas poderosas de proteção espiritual, técnicas que funcionam independentemente de sua crença ou religião. A primeira e mais poderosa defesa está nas palavras mais simples e profundas de Jesus: vigiai e orai. Esta instrução antiga é mais relevante hoje do que nunca. Vigiar significa desenvolver uma consciência constante de suas próprias energias e de como elas fluem durante interações. Após cada encontro, cada conversa, cada troca de mensagens, pare por um momento e observe. Como você se sente? Energizado ou esgotado? Inspirado ou confuso? Leve ou pesado? Seu corpo e sua alma sabem a resposta. Eles sentem imediatamente quem te eleva e quem te drena. O problema é que, na correria do dia a dia, ignoramos esses sinais sutis até que o dano já esteja feito. Comece agora mesmo este exercício de autoobservação e você ficará surpreso com o que vai descobrir sobre as pessoas ao seu redor. A segunda ferramenta essencial é a prece diária de proteção. Não como um ritual mecânico ou uma obrigação religiosa, mas como uma verdadeira conexão com as forças superiores que regem o universo. Chico Xavier recomendava especificamente a prece ao acordar e ao dormir, momentos em que nossos campos energéticos estão naturalmente mais vulneráveis. Esta prática simples cria um escudo vibracional que dificulta a aproximação de energias densas. Lembro-me de Dona Cecília, uma senhora que conheci em um centro espírita no interior de Minas. Ela vivia com um filho que apresentava todos os sinais clássicos de desconexão espiritual: frieza emocional, manipulação constante, comportamento parasitário. Desesperada, ela iniciou uma rotina diária de preces, não apenas por proteção pessoal, mas principalmente direcionadas ao filho. Os resultados não foram imediatos, mas foram constantes. Em 6 meses, pequenas mudanças começaram a aparecer, momentos de genuína preocupação, lampejos de empatia real. Em 1 ano, seu filho começou a demonstrar sinais claros de reconexão com sua essência divina, inclusive buscando por conta própria livros sobre espiritualidade. O terceiro método de proteção é o cultivo deliberado de vibrações elevadas em sua vida. É uma lei espiritual: o semelhante atrai o semelhante. Quando elevamos nossa própria vibração através da caridade sincera, da leitura edificante, da música que eleva a alma, das amizades nutritivas, criamos naturalmente um campo vibracional que repele as energias mais densas. Elas simplesmente não conseguem se fixar em você. E por fim, quando necessário, precisamos aprender sobre o corte de laços energéticos doentios. Esta é talvez a ferramenta mais difícil, mas também uma das mais importantes. Kardec ensina claramente que podemos, e às vezes devemos, amar à distância quando a proximidade se torna espiritualmente tóxica. Não é abandono, não é desamor, é preservação espiritual. Roberto, um amigo próximo, passou por essa experiência dolorosa, mas transformadora. Ele percebeu que sua mãe, apesar de todo o amor que sentia por ela, era uma fonte constante de drenagem espiritual, com padrões de manipulação emocional que vinham de gerações. Após muita reflexão e orientação espiritual,
decidiu estabelecer limites saudáveis, reduzindo o tempo de contato, filtrando assuntos de conversa e, principalmente, aumentando sua proteção espiritual antes e depois dos encontros. O resultado surpreendeu a todos. Não apenas Roberto se fortaleceu espiritualmente, mas sua mãe, privada da energia que inconscientemente sugava dele, foi forçada a buscar sua própria luz interior. Em 2 anos, ambos estavam em processos profundos de cura e reconexão espiritual. Agora pare por um momento e reflita sinceramente. Quem em sua vida precisa de limites espirituais mais claros? Quem está, conscientemente ou não, drenando sua energia vital? E mais importante, você está disposto a tomar as medidas necessárias para proteger sua luz? Proteger sua energia não é egoísmo, é uma responsabilidade espiritual. Porque apenas com sua luz intacta, você pode verdadeiramente iluminar o caminho de outros. E falando em iluminação, existe algo ainda mais poderoso que podemos fazer por aqueles que perderam sua conexão espiritual. Enquanto falamos sobre proteção espiritual, é fundamental abrir espaço para uma verdade compassiva. Os seres espiritualmente desconectados raramente escolheram conscientemente esse caminho. Ninguém acorda um dia e decide: hoje vou começar a perder minha conexão divina. São espíritos que, através de pequenas escolhas repetidas contra as leis do amor, gradualmente perderam sua sintonia com a luz, como alguém que, dando um passo de cada vez, se afasta tanto da costa que não consegue mais ver o farol. E aqui está a notícia mais esperançosa que posso compartilhar. Se há desconexão, há também a possibilidade de reconexão. Ninguém, absolutamente ninguém, está eternamente perdido para a luz divina. A centelha sagrada pode estar coberta por camadas e mais camadas de sombra, mas nunca se apaga completamente. Chico Xavier relatou um caso que ilustra perfeitamente essa possibilidade de redenção. Em uma das reuniões mediúnicas mais marcantes de sua vida, ele testemunhou a aproximação de um espírito que, segundo os mentores espirituais presentes, havia passado séculos em estado de profunda desconexão, cometendo atos contrários às leis divinas. Este espírito, atraído pela energia do grupo de prece, começou a mostrar os primeiros sinais de despertar. Foi como ver uma flor desabrochando em câmera lenta, descreveu Chico posteriormente. Primeiro, percebi apenas um pequeno ponto de luz no centro daquele ser, como uma estrela distante em noite escura. Depois, ao longo de várias sessões, essa luz começou a se expandir lentamente, enfrentando resistência das camadas de sombra, mas persistente em seu crescimento. Kardec, com sua precisão científica, explica que o despertar de um espírito desconectado segue etapas bastante precisas, como um mapa de retorno à luz. Primeiro, vem o desconforto com o próprio estado, aquela sensação vaga de que algo está profundamente errado, mesmo sem saber o quê. Depois surge uma busca inconsciente por vibrações mais elevadas, uma atração por pessoas e ambientes que vibram em frequências mais altas, mesmo sem entender por quê. Em seguida, ocorre o confronto doloroso com a própria sombra, o momento de reconhecer os padrões destrutivos, as manipulações, as escolhas que levaram ao afastamento. E, finalmente, inicia-se o lento e gradual processo de reconexão, como quem reacende uma chama quase extinta. E aqui está talvez o mais belo ensinamento que a doutrina espírita nos oferece. Nós podemos ser instrumentos ativos no despertar da alma do outro. Não através de confrontos agressivos ou acusações que só aumentariam suas defesas, mas através do exemplo silencioso, da prece sincera, do amor incondicional que não exige retorno imediato. Conheço o caso comovente de Francisco, um homem simples que trabalhava em uma repartição pública. Durante anos ele conviveu com um colega conhecido por sua frieza emocional e comportamento manipulador, alguém que apresentava todos os sinais de desconexão espiritual que mencionamos. Em vez de confrontá-lo ou simplesmente evitá-lo, como tantos faziam, Francisco tomou uma decisão silenciosa. Incluiria este colega em suas preces diárias. Todas as manhãs e noites, Francisco visualizava seu colega envolvido em luz, não pedindo que ele mudasse de comportamento,
mas simplesmente que reencontrasse sua essência divina. E continuou seu trabalho, tratando-o com respeito e gentileza, sem esperar nada em troca. Após 2 anos dessa prática constante, sem que nenhuma palavra sobre espiritualidade tivesse sido trocada entre eles, o colega procurou Francisco durante um intervalo. Não sei o que está acontecendo comigo ultimamente. Estou começando a sentir coisas que nunca senti antes. É como se algo estivesse despertando dentro de mim, algo que eu não sabia que existia. Este é o poder transformador que cada um de nós carrega. Você, sim, você que me assiste agora, pode ser o instrumento divino no despertar de alguém próximo que está espiritualmente desconectado. Sua prece sincera, seu exemplo diário, sua presença amorosa pode ser exatamente o que aquela alma precisava para iniciar seu caminho de volta à luz. E falando em caminhos de reconexão, existe uma ferramenta específica que Kardec e Chico Xavier destacam como sendo especialmente poderosa neste processo: a prece. Até agora, falamos principalmente sobre como identificar e lidar com os seres espiritualmente desconectados que encontramos em nosso caminho. Mas existe uma pergunta ainda mais profunda e corajosa que precisamos fazer. E se eu mesmo estiver mostrando sinais de desconexão? Se essa pergunta causou um desconforto dentro de você, se trouxe à tona medos ou inseguranças, respire fundo. O simples fato de você se questionar, de estar aberto a essa possibilidade, já é um sinal poderoso. Porque se você reconheceu em si mesmo alguns sinais de desconexão espiritual, saiba que este reconhecimento já é o primeiro passo na jornada de volta à luz. Allan Kardec ensina com clareza que o verdadeiro primeiro passo nessa jornada é o desejo sincero de mudança, não motivado pelo medo das consequências ou pelo julgamento dos outros, mas por um anseio genuíno de reconexão com sua essência divina. É aquele momento em que você olha para dentro e pensa: há algo mais do que isso. Eu sou mais do que isso, e eu quero me reencontrar. O segundo passo nessa jornada, talvez o mais desafiador, é a prática diária da autoobservação. Isso significa criar o hábito de observar seus pensamentos, sentimentos e ações sem julgamento, apenas com a curiosidade amorosa de quem quer se conhecer verdadeiramente. Pergunte a si mesmo: por que reagi assim? O que estou realmente sentindo? Essa ação está alinhada com minha essência mais profunda? É como se você se tornasse um cientista curioso de sua própria alma, anotando padrões, identificando gatilhos, reconhecendo os momentos em que age a partir do vazio e não da plenitude. O terceiro passo, que naturalmente emerge dos 2 primeiros, é a prática constante do bem. Não como uma obrigação religiosa ou para receber reconhecimento social, mas como um exercício deliberado de reconexão com sua natureza divina. Pequenos atos de bondade, principalmente aqueles que ninguém saberá que você realizou, começam a reacender sua chama interior. A história de Eduardo ilustra perfeitamente esse processo. Ele era um executivo bem-sucedido que gradualmente percebeu que havia algo fundamentalmente errado em sua forma de se relacionar com os outros. Ele conseguia manipular situações, conseguia obter o que queria das pessoas, mas sentia um vazio inexplicável mesmo nos momentos de maior conquista. Por acaso, ou sincronicidade divina, ele encontrou uma cópia de O Evangelho segundo o Espiritismo na casa de um amigo. Ao folhear as páginas, algo profundo despertou dentro dele. Era como se as palavras falassem diretamente à sua alma adormecida. Eduardo começou um processo diário de autoobservação e pequenos atos de bondade anônima. Deixar um café pago para o próximo cliente, ajudar alguém com compras sem ser notado, doar sem dizer a ninguém. No início, ele mesmo admite, era algo mecânico, quase como um experimento. Mas com o tempo algo começou a mudar dentro dele. Ele começou a sentir, verdadeiramente sentir, a dor e a alegria dos outros. A empatia, que antes era apenas uma palavra em seu vocabulário, tornou-se uma experiência vivida. Foi como se uma porta que eu nem sabia que estava fechada começasse lentamente a se abrir, ele conta. E por essa porta começou a entrar uma luz que eu não lembrava mais que existia.
Esta é a mensagem mais importante que quero deixar com você hoje. A reconexão espiritual é possível. Não importa quão desconectado você esteja neste momento, a centelha divina em seu interior nunca se apaga completamente. Pode estar coberta por camadas e mais camadas de sombra, mas continua lá, esperando pacientemente para ser redescoberta. Se você está nessa jornada de reconexão ou conhece alguém que precisa iniciá-la, escreva nos comentários: "Quero despertar". Sua coragem pode inspirar outros que estão em silêncio, temendo dar o primeiro passo. E saiba que você não está sozinho nessa jornada. Há forças visíveis e invisíveis apoiando cada passo seu em direção à luz. E para auxiliar nesse processo de reconexão, existe uma ferramenta ancestral de poder inigualável que veremos a seguir. Agora que entendemos o processo de reconexão, preciso compartilhar com você a ferramenta mais poderosa que temos à disposição nessa jornada: a prece. Mas não estou falando da oração mecânica, repetitiva, que muitos de nós aprendemos na infância. Estou falando da prece como uma verdadeira tecnologia espiritual. Uma força que altera o campo vibracional ao nosso redor de maneiras que a ciência convencional apenas começa a compreender. Allan Kardec, com sua precisão científica, explica em O Evangelho segundo o Espiritismo que quando oramos com sinceridade, emitimos ondas mentais específicas que atravessam o espaço e atraem espíritos de vibração semelhante. Não é misticismo vago, é uma lei cósmica tão precisa quanto a lei da gravidade. Que assim como a gravidade funciona independentemente de acreditarmos nela ou não, a lei da sintonia vibracional da prece atua mesmo para aqueles que duvidam de seu poder. Chico Xavier, em suas orientações inspiradas pelo Espírito Emmanuel, explicava que a prece mais poderosa para a reconexão espiritual é aquela feita não apenas com palavras, mas com todo o ser. É quando entramos em um estado de comunhão tão profunda com o divino que as barreiras entre o eu individual e a consciência universal começam a se dissolver. Nesse estado, nossa capacidade de influenciar positivamente o campo energético ao nosso redor se multiplica exponencialmente. Jamais esquecerei o caso documentado por Chico Xavier, que testemunhei pessoalmente em uma de suas palestras em Uberaba. Uma mãe desesperada o procurou por causa do filho que apresentava todos os sinais clássicos de desconexão espiritual: frieza emocional absoluta, manipulação constante, incapacidade de manter relacionamentos saudáveis e aquela drenagem energética que deixava todos exaustos após o contato com ele. Chico, orientado por Emmanuel, recomendou à mãe uma prática diária de prece pelo filho, não pedindo que ele mudasse ou se comportasse de maneira específica, mas visualizando-o reconectado com sua essência divina original. Após 3 anos de prática constante, sem que a mãe jamais tivesse mencionado o espiritismo para o filho, ele a surpreendeu ao dizer que estava procurando um centro espírita por conta própria. O motivo? Vinha sonhando repetidamente com uma luz que o chamava para casa e sentia um inexplicável desejo de se reconectar com algo que havia perdido. Para aqueles que desejam ajudar um ser querido que mostra sinais de desconexão, Kardec recomenda uma prática específica. Antes de dormir, quando sua mente está naturalmente mais receptiva, visualize essa pessoa completamente envolvida em luz dourada. Não peça mudanças específicas de comportamento. Isso seria imposição de vontade. Apenas visualize essa pessoa plenamente reconectada com sua essência divina, expressando todo o seu potencial de amor e compaixão. Em meus anos de estudo e prática da doutrina espírita, tenho testemunhado transformações que simplesmente desafiam qualquer explicação materialista. Pessoas que pareciam completamente desconectadas de sua essência espiritual, incapazes de sentir empatia ou amor genuíno, gradualmente despertando para uma nova forma de existir, mais conectada, mais vibrante, mais plena. E se a prece sincera e constante for realmente a chave para despertar aqueles que amamos de seu sono espiritual? E se, através desse simples ato de amor, a prece sem exigências, pudéssemos ajudar a reacender a centelha divina naqueles que perderam o caminho?
Esta possibilidade traz consigo não apenas esperança, mas uma profunda responsabilidade espiritual para cada um de nós. O poder está literalmente em suas mãos, ou melhor, em seu coração. A prece sincera pode ser o farol que guia de volta ao lar as almas perdidas na escuridão da desconexão espiritual. Chegamos ao fim desta jornada de compreensão sobre os seres espiritualmente desconectados. Juntos, aprendemos a reconhecer os sinais dessa desconexão. Desenvolvemos métodos para proteger nossa energia vital de influências negativas e, mais importante, descobrimos como podemos ajudar essas almas em seu processo de despertar e reconexão. Mas este conhecimento não é apenas informação, é responsabilidade. A sabedoria espírita que Kardec e Chico Xavier nos legaram não foi destinada a ficar guardada como um tesouro secreto, mas a ser vivida diariamente. Agora que você sabe identificar os sinais de desconexão espiritual em si mesmo e nos outros, tem o dever sagrado de agir com compaixão e sabedoria. Lembre-se sempre da verdade mais poderosa que aprendemos hoje. Ninguém está eternamente perdido para a luz. Nem você, nem seus entes queridos, nem mesmo aquela pessoa que parece completamente dominada pela sombra. A centelha divina pode estar obscurecida, quase invisível sob camadas de padrões negativos, mas ela nunca se apaga completamente. Convido você agora a olhar para sua própria vida com honestidade e coragem. Há áreas onde você se sente desconectado de sua essência? Existem relacionamentos em sua vida que estão drenando sua energia vital ao invés de multiplicá-la? Este é o momento de fazer essas perguntas difíceis, mas libertadoras. No próximo vídeo, vamos mais fundo nesta jornada. Exploraremos técnicas avançadas de proteção espiritual e reconexão com a essência divina. Revelarei ferramentas práticas que Kardec e Chico Xavier nos deixaram para navegar com segurança nestes tempos desafiadores. São métodos que transformaram minha própria vida e que podem transformar a sua também. Se este conteúdo tocou seu coração, se você reconheceu alguém em sua vida ou a si mesmo, nas descrições que fizemos, por favor, escreva nos comentários: reconheci. Seu testemunho sincero pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para encontrar coragem e iniciar sua própria jornada de despertar. Se este conteúdo foi valioso para você, considere apoiar nosso trabalho com um Super Thanks. Se isso não for possível agora, saiba que seu compartilhamento já é uma forma poderosa de espalhar luz. Cada pessoa que assistir a este vídeo é uma alma com potencial de despertar. Até o próximo encontro, onde revelarei técnicas ancestrais de proteção espiritual que foram transmitidas diretamente pelos mentores de Chico Xavier. Técnicas que podem transformar completamente sua experiência espiritual neste plano e elevar sua capacidade de ser um farol para outros seres em busca de reconexão.